Poder sentar, meus irmãos. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí no texto de João, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Vamos retomar aqui o ensino. João 16, eu quero dar ênfase aí, o versículo 8. Versículo 7, desculpe, irmãos, até o versículo 15. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. Vamos orar? Senhor, abençoe as nossas vidas, traz ao nosso coração conexão com a Tua palavra. E sabemos, Pai, o Teu Espírito pode nos dar e cremos, Pai, tem nos dado e assim seja nessa noite mais uma vez. No nome de Jesus, amém e amém. No domingo nós abordamos a obra do Espírito Santo, no trecho de Lucas 24, versículo 48, quando Jesus declara que eles deveriam ficar na cidade e receber a promessa do Pai. Nós lemos no texto de Atos, capítulo 1, 8, que promessa é essa? Era um revestimento de poder para que eles pudessem, então, ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois nós lemos o texto de Atos 2, quando mostra a descida do Espírito Santo e agora, finalmente, a pregação da palavra no mover do Espírito. Pedro, ele prega uma multidão que estava dividida, uma parte da multidão dos que estavam ali para a festa de Pentecostes, era o último dia da festa, eles estavam ali e estavam maravilhados com o que estavam vendo e ouvindo, mas uma parte achava que eles estavam embriagados. E Pedro, então, no capítulo 2, ele começa a dizer: estes homens não estão bêbados, já essa hora do dia eles não estão embriagados. E ele começa a pregar explicando que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu para que nós tivéssemos vida. No término de sua pregação, aqueles homens, eles proferem a seguinte palavra: que faremos, pois, irmãos? Então Pedro orienta, dizendo que eles deveriam se converter a Deus. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados. E então viria sobre eles o tempo de refrigério, eles receberiam o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. E aí, você já conhece o texto, se converteram aproximadamente 3.000 almas naquele momento. Desculpa. Eles se converteram e aí segue o texto demonstrando, nós abordamos em Atos dos Apóstolos, o trecho que Pedro então fala a respeito do profeta Joel.
ele dá ênfase em sua pregação, explicando que aquilo que eles tinham acabado de ver, aquele derramamento, era o derramamento do Espírito Santo. E aquilo tinha sido proferido pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele profetiza dizendo que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Mais uma vez, esse entendimento, toda a carne receber o Espírito Santo, era uma grande novidade, pois o Espírito Santo, ele vinha de quando em vez para uma obra específica, e ele também pousava sobre pessoas específicas para um propósito específico. Você pode ver o exemplo na vida de Davi. O Espírito Santo veio sobre ele, mas o Espírito Santo não morava dentro dele. Você pode ver também na vida de Saul, o Espírito Santo saiu de sobre ele. E o Espírito Santo, quando vinha sobre uma pessoa, tomava essa pessoa, realizava uma obra específica através dessa pessoa, dando grande capacidade, muitas vezes capacidade até física, que é o caso de Sansão. Mas o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne. Você vai encontrar o trecho, por exemplo, quando você lê 1 Samuel, que um grupo de 70 pessoas profetiza, porque o Espírito Santo veio sobre eles. E o próprio Saul também passou um período do dia profetizando, porque o Espírito veio sobre ele, e ali de uma forma especial, porque o Espírito já tinha se retirado dele, e numa visão ali de misericórdia, por um motivo específico, é claro que está dentro ali do texto, o Senhor age mais uma vez e ele profetiza. Meus irmãos, nós no Antigo Testamento vemos a maravilhosa obra do Espírito, mas não era permanente nas pessoas. No Novo Testamento, o Espírito Santo agora ele é dado a todo aquele que crê. O Espírito de Deus é dado a toda pessoa. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, você reconhece o texto diz: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder, você sabe que significa condições de, capacidade para, né? Se você tem, por exemplo, um determinado valor financeiro na sua mão, você tem poder de compra, você tem condições para comprar alguma coisa. No caso do texto de João 1,12, eu digo isso somente como exemplo, né? Para entendermos o texto de João 1,12, deu-lhes o poder. Esse poder é referente ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai gerar você como filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós observamos uma passagem como essa, nós entendemos então a riqueza do que isso significa. Meu irmão, você é um privilegiado, você é um abençoado. Por quê? Porque nós poderíamos ter nascido no Antigo Testamento, no período da Antiga Aliança, e nós estaríamos debaixo da bênção de Deus pela fé, sendo salvos pela fé. Você sabe que a salvação no Antigo Testamento é pela fé, não pelo ritual estabelecido. Aliás, quando Jesus veio viver a fé diante dos homens, diante de Deus, ele reprovou essa atitude, a atitude de cumprir o ritual. O caso é que nós falamos hoje nos dízimos e ofertas. Aquilo era a realidade. Os fariseus se sentiam merecedores da salvação porque cumpriam o ritual. E interessante, irmãos, o ritual estabelecido em parte por eles mesmos, porque muitos mandamentos eles acrescentaram à lei, não é? Acrescentaram muitas interpretações e instituíram como vontade de Deus, e era uma interpretação deles. Tanto é que Jesus não as seguiu. Muito bem, então, essa obra do Espírito Santo,
Jesus está anunciando, e agora retornando para o capítulo 16, ele está anunciando aos discípulos que essa obra do Espírito seria extraordinária. Entenda, o versículo 13, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por que o Espírito os guiaria em toda a verdade? Porque agora Jesus não estaria mais com eles. Então o Espírito Santo, ele vai substituir e vai trazer um acréscimo à vida dos discípulos daquilo que Jesus não disse. Vamos lá, vamos entender melhor isso. O versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, a obra do Espírito é conduzir o homem a entender que ele é um pecador, verso 9, do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Notem, Jesus estava endereçando ao Espírito Santo, que o Espírito Santo iria falar tudo o que ele não podia dizer naquele momento. Observe como o Espírito Santo, ele é essencial para a conexão com Deus. Não existe cristianismo sem o nascer de novo, sem o mover do Espírito Santo na vida do crente. E no caso dos discípulos, quando Jesus diz, olha, eu gostaria, em outras palavras, gostaria de dizer muito mais, mas vocês não podem suportar. É claro, porque muito do que se entende, que os discípulos iriam entender, só seria possível depois que o Espírito Santo viesse fazer morada dentro deles. E essa experiência é que traz essa convicção do guiar em toda a verdade. Então, vem o verso 13, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse dirá tudo o que tiver ouvido, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele receberia orientação do Pai para endereçar aos discípulos. Literalmente aqui, Jesus está dizendo, haverá orientações que serão dadas e o Espírito Santo é que vai trazer essa revelação. E aí basta você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver inúmeras vezes isso acontecer e o desenrolar de toda a Escritura, como ela é gerada, a série de situações que está debaixo da direção do Espírito Santo, até mesmo, né, irmãos? Você vai encontrar Paulo dizendo, o Espírito Santo, nós queríamos ir em tal lugar, mas o Espírito Santo nos impediu. Por quê? Porque o Espírito Santo agora iria fazer todo o trabalho que Jesus tinha feito nos discípulos, com os discípulos. O Espírito Santo iria reproduzir a mesma direção e agora com tudo que eles precisavam saber, que ainda não sabiam. Aliás, toda a produção das cartas de Paulo, as cartas de Paulo, o próprio texto de Atos dos Apóstolos, toda a produção do Novo Testamento é a mais pura prova de que essas palavras de Jesus se cumpriram. Entenda, todos os textos do Novo Testamento, após os evangelhos, no sentido após a vida de Jesus, eu quero dizer, né, após os evangelhos, após a vida e morte de Jesus e ressurreição, é a mais pura prova de que essas outras coisas foram anunciadas e foram registradas e estão aí nas nossas mãos para a edificação de nós todos. Quero deixar claro, irmãos, que eu estou falando literalmente, estou dizendo claramente aqui. Nós estamos falando claramente que Jesus não poderia ainda revelar todas as coisas que vieram a ser reveladas, porque os discípulos não suportariam. E aqui eu quero deixar claro para você uma coisa. Meus irmãos, eu já conversei com pessoas que não eram crentes,
e expliquei o texto bíblico, no final a pessoa olhava para mim e não conseguia entender. E às vezes até entendia, no sentido lógico, da lógica humana, mas não conseguia se projetar para se entregar a Deus, ou se sujeitar àquela palavra. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode iluminar para a pessoa então descobrir que trevas ela está inserida. Né? Todos nós estávamos em trevas e fomos transportados para a luz em Cristo Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem convicção da sua fé, da sua salvação e da comunhão pessoal com Deus por meio do plano de Deus em Cristo Jesus, você é uma pessoa convertida, salva e tem essa convicção automática. Muito bem. Nesse trecho, nós encontramos claramente Jesus dizendo que haveria coisas ainda que eles não sabem, que eles saberiam por meio do Espírito Santo. Um caso é o versículo 14 e 15. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. Mais uma vez aqui, Jesus dizendo que o Espírito Santo receberia informações a respeito que diz respeito ao próprio Jesus, e isso seria passado aos discípulos. Depois, o verso 15: tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Quem que há de receber? O Espírito Santo. E o Espírito Santo anunciaria aos discípulos. Nós sabemos pela própria Escritura que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Nós sabemos pela Escritura que os homens santos escreveram a palavra inspirados pelo Espírito. E aí, quando você lê isso, você está lendo que se cumpriu essa palavra de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Se cumpriu. Muito bem. Então, qual a mensagem para nós? Nós queremos, com essa palavra, trazer à tona, relembrar você, que você deve valorizar a presença de Deus que está aí com você por meio do Espírito Santo. Você deve ter ciência do que isso significa. Significa que você tem um orientador com você. Ele, é claro, vai continuar fazendo essa obra. Não há mais o que revelar. Tudo já foi revelado, está aí na Escritura. Mas Ele guiará você em toda a verdade. Ele guiará você na Escritura Sagrada. E na prática da Escritura, o Espírito Santo guiará você. Quem nunca passou, irmãos, por uma situação de não sentir paz com algo? De não sentir perceber que tinha alguma coisa errada em algo que aparentemente está absolutamente tudo tranquilo. E de repente descobre que não é da vontade de Deus se faça algo, ou tome-se uma decisão, ou, enfim, execute uma tarefa específica, e depois descobre que realmente era o Espírito de Deus trazendo ao coração o que deveria fazer. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção foi um pastor dos Estados Unidos, que ele, no portão de embarque, ele disse: eu não vou. E ele simplesmente disse que não ia, e não ia entrar, e ficou ele e a família. E aquele avião caiu. O Senhor, ele percebeu, olha, Deus não quer que nós vamos nesse avião. Já tinha pago, estava tudo certo. E aí, simplesmente, irmãos, o avião caiu, todos morreram, e ele teria morrido também com a família. Ah, pastor, por que Deus não livrou os demais? Meu irmão, Deus é dono de tudo, é dono da vida, e Ele dá e tira de quem quer, quando quiser, do jeito que Ele quiser. E um outro episódio semelhante, né? Desse já foi Deus livrando o cabeça dura de morrer. Chegou no aeroporto, um casal de missionários queria viajar e arrumaram um monte de problema com eles lá,
e eles não puderam embarcar. E aí eles ficaram dizendo, mas como assim? Mas Senhor, tem misericórdia. Irmãos, o que aconteceu com o avião? Também, o avião também caiu. E ali no caso, é aquele tipo de pessoa que até orou ali sendo impedido, né? Senhor, tem misericórdia, abençoa que dê tudo certo. Ó. E aí eu chamo isso de Deus livrando a pessoa que é cabeça dura. Não é porque, irmãos, eu acredito que você já passou isso, né? Você até ficou chateado com algo, depois descobriu que você foi abençoado com algo. Que não seja assim na sua vida, que você ouça a voz do Senhor, que você seja sujeito à voz de Deus e que você então se submeta. Muito bem, e aí eu quero caminhar com você um pouco a respeito do mover do Espírito. E eu comecei hoje lendo um texto a respeito, eu quero retornar nesse texto, é o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, por gentileza, abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, o título aí é A Vida através do Espírito. A vida através do Espírito. E diz assim a palavra de Deus. Todos estão comigo? Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Note aí, o versículo 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aí, maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Meus irmãos, eu gostaria tanto de explicar aqui sobre o versículo 3, né? Mas seria preciso mais tempo. É claro que o texto está dizendo que na lei, você sabe que o objetivo da lei foi mostrar o que é o pecado. Mas no cumprimento da lei, ninguém conseguiria ser salvo. Por quê? Porque absolutamente a pessoa que terminou de cumprir o ritual, em seguida poderia pecar em outra coisa. Mas qual o objetivo da lei? O objetivo da lei foi denunciar o pecado. O pecado, ele é reconhecido mediante a entrega da lei. Deus, então, estabeleceu nitidamente, claramente, o que é o pecado. E assim, aqueles que não cumprem estão reconhecendo a sua pequenez. Ninguém conseguiria cumprir a lei. A salvação no Antigo Testamento continua, sempre foi pela fé. Eu quero, para que você entenda isso, você vai ver sobre Abraão. Abraão, ele foi salvo. É citado por Jesus. Jesus cita Abraão como estando no céu. Lembra do rico e Lázaro? Falou logo, né? Lázaro estava no céu, né? Irmão, seio de Abraão era a mesma coisa que falar do céu para o judeu. Se você for ler o texto, você vai perceber que Jesus estava falando para pessoas que não acreditavam nele. Portanto, Jesus não diria assim, então o Lázaro morreu e foi para a minha presença. Isso não daria certo, isso não daria certo. Foi para a presença de meu Pai, isso não daria certo. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava pregando para pessoas que se opunham a Ele. Então ele cita aquilo que eles entendiam. Isso acontece pelo menos duas vezes principais. Uma é essa. Então quando ele diz assim, e então aquele Lázaro é recebido no seio de Abraão.
seio de Abraão, junto de Abraão, significava para aqueles homens, ele foi salvo, porque Abraão foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus e foi justificado. Muito bem. O outro episódio é quando Jesus cita o amor ao próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Ele não diz assim, ame o próximo como eu amei vocês. Ele está falando isso aos fariseus, aos aos religiosos da época e que se opunham a ele. Então Jesus nivelou pelo seguinte: vocês não amam a si mesmos? Então utilizem dessa forma para amar as pessoas. Vocês gostariam de ter fome, de estarem desamparados? Vocês gostariam de estar sem a palavra de Deus? Não, né? Então utilizem essa régua e amem as pessoas. Para os discípulos, Jesus disse: ame o próximo como eu amei vocês. Meus irmãos, é incrível a capacidade de Deus em Cristo Jesus de nos ensinar. Aos incrédulos, ainda assim, Ele fala. Não é? Uma prova é nós aqui. Nós éramos incrédulos e Ele se apresentou a nós. E nós cremos. E nos convertemos a Ele. É maravilhoso ouvir isso, eu fico maravilhado. Então, voltando aqui para o texto de Romanos, quando o homem ia cumprir a lei, ainda que ele cumprisse tudo, lá tinha um detalhe que ele não conseguia cumprir. O que foi que Jesus fez? Jesus cumpriu toda a lei. Por quê? Porque ele não tinha natureza de pecado. O homem, na sua natureza de pecado, nunca, jamais conseguiria cumprir a lei. Qual o objetivo da lei, irmãos? A lei foi dada e ela se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Porque ele era o Filho de Deus e ele não cedeu às trevas e permaneceu como filho submisso a seu Pai. Quando Jesus veio, estava ali diante de nós, na pessoa dos discípulos, ele estava vivendo a fé diante dos discípulos e perante Deus se posicionou fiel até o fim, e até o fim mesmo sendo morte de cruz. E aí vem o porquê do versículo 3, leia de novo. Pois o que era impossível à lei, impossível dentro da linguagem que eu falei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Como assim condenou o pecado na carne? Jesus veio na semelhança de homem pecador, nasceu na terra, igual a mim e você, porém sem pecado, recebeu o resultado do pecado, que é a morte. Mas como não havia cometido pecado, a sentença não pôde permanecer, pois ele não tinha pecado, então não merecia a morte. Então Deus o ressuscita. E agora, todo aquele que se submete, sendo discípulo de Jesus, recebe o mérito que ele conquistou. Então Jesus condenou o pecado na carne. O homem que nasceu em pecado, como é o meu caso e o seu, agora, porque se sujeita a Cristo, recebe o livramento dessa condenação. E como que recebe esse livramento? Sendo nascido de novo. Eu tenho agora em Cristo Jesus, recebo a capacidade de nascer de novo, zera toda a vida da pessoa. Todos os seus pecados são perdoados e ele passa a existir na presença de Deus agora. E então ele, nascido de novo, registrado nos céus, ele agora é um filho de Deus. Isso só foi possível porque Jesus condenou
o pecado na carne. Claro, é muito mais profundo que isso, mas eu procurei aqui agir de forma mais simples e rápida. O versículo 4, veja o resultado. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, antes ninguém tinha um Espírito Santo. Agora, com o Espírito Santo dentro de nós, nós poderemos cumprir todas as coisas, porque primeiro Jesus cumpriu e nos deu a capacidade de seguir os seus passos. Pastor, mas como é que eu faço então? Seja discípulo autêntico. Olhe para Jesus. Irmãos, você tem que dormir e acordar respirando a palavra. Porque à medida que a palavra de Deus vai sendo uma realidade na sua vida, ela vai mostrando as coisas em você que não são Jesus, que não é de Cristo, que Jesus não faria, que Jesus não pensaria. E você, até os pensamentos, né? Aliás, irmãos, os pensamentos é que geram as atitudes. Não existe atitude nenhuma que não começou com pensamento. Então, isso que você está pensando vai gerar atitudes de Cristo? De forma nenhuma. Então, você lança fora. Você estrangula isso dentro de você. Verso 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pastor, eu estou vivendo, pastor, isso tudo. Meu irmão, você tem colhido os resultados, que é vida e paz. Eu estou falando vida e paz aí no seu coração. Eu não estou falando vida e paz no ambiente que você está, porque o ambiente que nós vivemos pode estar ainda com todos os problemas, mas vida e paz no seu coração. Você dorme bem à noite, você está em paz com Deus, você está com seu coração leve, perdoado, e está vivendo nessa realidade, guiado pelo Espírito Santo. Versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Note aí, meu irmão, repita comigo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você não precisa abrir, eu vou eu mesmo aqui utilizar, só para relembrar a você um princípio, né? O que é a carne, né, irmãos? O que é andar na carne? Você sabe que em Gálatas 5, a partir do verso 16, pode projetar aí esse texto? Não mexa no texto de Romanos, permaneça com ele aí. Mas no texto de Gálatas 5, versículo 16, nós encontramos o seguinte: digo, porém, vamos lá? Capítulo 5, verso 16. Vamos ler juntos? Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne, né? Já pulou para o 17, não era 16? Ah, não, está certo. Eu entendi errado, desculpa, irmãos. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Entenda aí, não pode permanecer. Na tradução contemporânea, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, o texto de Romanos diz que Paulo se refere aos romanos: vocês não estão assim, vocês estão no Espírito. Mas se vocês andarem na carne, vocês terão morte.
Morte. Então entenda, existe uma batalha interna. Essa batalha pode ter sido perdida aí já esses dias, dentro de você. Ou já há muito tempo. Ou você, esses dias, ou domingo à noite, ela foi restabelecida em vitória aí na sua vida. Como assim? Irmãos, uma das coisas que mais acontece, uma pessoa, ela tem algo que ela sabe que Deus não aprova. Raiva de alguém, por exemplo. Tem raiva de alguém. Não suporta alguém. Qual deve ser a atitude de alguém que tem raiva ou não suporta? Raiva e não suporta, não é a mesma coisa aí. Ela deve dizer para Deus: Senhor, não consigo amar essa pessoa. E ela deve ter a atitude de Cristo: eu declaro que eu amo essa pessoa no amor de Deus. E eu abençoo a vida dessa pessoa, que ela seja salva, convertida, que a família dela seja abençoada. Meu irmão, se você tiver raiva de alguém, comece a orar por essa pessoa e declare que você a perdoa, se você tem alguma mágoa. Você vai ver a mudança disso aí. Mas vamos supor que a pessoa não faça isso. Ela está fazendo o que agrada a carne. Então, agradando a carne, ela terá o quê? Morte. Morte. Morte espiritual. Meus irmãos, não todo crente está sujeito a morrer espiritualmente. Isso começa com uma desobediência que permanece ali. Então, você pode prevalecer obedecendo a Deus, e o Espírito Santo vai agir para que você faça isso. Continuando, versículo 18. Vamos projetar aí. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, né, que é disputa, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vamos lá dizer juntos? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Continuando. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando o texto diz não há lei, é que quando a lei é invocada, é porque houve pecado, então há morte. Se eu ando no Espírito, não há lei. A lei não se aplica. Eu estou vivo e eu estou nos passos de Jesus. Voltando para Romanos 8, o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entenderam aqui, irmãos? Com o texto bíblico, né? Por que não pode agradar a Deus? Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, bebedice. Meu irmão, como que alguém pode agradar a Deus desse jeito? Então, essa pessoa tem que largar a carne. Verso 7. Aliás, desculpa, irmãos, verso 9, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se vivemos segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como assim? A obra do Espírito Santo, à medida que você dá lugar, que você se move para obedecer, o Espírito de Deus auxiliará você para mortificar as obras da carne, a força da carne. Conforme o texto de Gálatas diz, que o Espírito de Deus se opõe à carne, e a carne se opõe ao Espírito, para que não façais o que quereis. Ou seja, você deve dar ouvidos à voz de Deus, portanto, à voz do Espírito. Continuando. Versículo, parei aonde, gente? Oh, meu Deus. Versículo 12, vamos ler aí. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, mas para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pastor, mas como assim? Claro, irmãos, como que alguém vai ser filho de Deus se prostituindo? Não lembra a Deus em nada, né? As obras da carne na sua listagem. Se você é guiado pelo Espírito, aí sim, você está no mover de Jesus Cristo. E você vai lembrar a Cristo. Recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Entenda aí, ó. Recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se você estudar esse versículo, você vai descobrir o seguinte: o Espírito Santo, ele traz aí para você uma convicção profunda de que você precisa de Deus. O Abba Pai aí é o pai, paizinho. Isso significa que o Espírito Santo vai colocar o anseio por Deus. Pastor, eu não tenho nem vontade de orar, de ler a Bíblia, já me esforcei. Meu irmão, você tem que duvidar da sua salvação. Não, você não tem característica de salvo. O salvo, ele vai perceber quando ele peca. E se ele está pecando, ele vai se sentir mal. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá. Se ele permanecer, vai ficar frio espiritualmente, vai morrer espiritualmente. E aí é o caso dos desviados, né? A pessoa está desviada, ela está no caminho da carne. Se ele é convertido mesmo, vai voltar para Cristo um dia, e assim cremos em nome de Jesus. Então, se você está debaixo do mover do Espírito, você é filho de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. É o que diz aí o versículo 9 que nós lemos. Então, para finalizar o verso 17, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu creio que o seu coração está cheio de gratidão a Deus, porque você foi alcançado por essa graça, a salvação. Quando eu falo aqui, irmãos, pastor, e se eu não sou salvo, eu estou nessa condição aí que o senhor falou, meu irmão, eu aconselho você a ler a Bíblia todo dia, dizendo, Senhor, toca o meu coração, me leva a crer, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Eu tive o privilégio já de ver isso acontecer algumas vezes. E eu estudando a Bíblia com a pessoa reconheceu, olha, eu não me sinto salvo, eu não tenho essa convicção. E eu continuei estudando com a pessoa, e ela veio a se converter. Irmãos, eu tenho até gente aqui da igreja, né, que testemunha disso. Tem pelo menos um caso que eu lembro aqui, de gente aqui da igreja, e eu acompanhei a pessoa antes e depois. Irmãos, o aconselhamento era difícil. Eu falava uma coisa, a pessoa olhava para mim com um olhar de que não estava entendendo nada. E eu percebia que não entendia, e eu digo, meu Deus, me ajude aqui, meu Pai. E eu já sabia disso, a pessoa não tinha tido uma experiência com Deus. Mas isso não adianta de nada eu saber. Eu precisava que ela soubesse.
E aí um dia, estudando a Bíblia, ela disse, olha, eu não tenho essa experiência. Aí eu orientei, continuei estudando. E um dia, irmãos, a pessoa entrou na porta do gabinete com um olhar cheio de brilho e com uma experiência que tinha tido em casa. E ela, sozinha com Deus, Deus entrou em sua vida. Irmãos, mas mudou tudo, mudou radicalmente. E até conversando anos depois, eu ainda me lembro de nossas conversas. A pessoa já não está mais aqui com a gente, está servindo em outro lugar. Mas a pessoa mesmo lembrava disso, pastor, eu não era crente, eu não sabia. Meu Deus, mas Deus foi misericordioso e me alcançou. Que Deus nos leve a crer, que o Senhor nos leve à salvação, e falo isso pedindo a cada um que talvez não seja. Meu Pai, nós te pedimos misericórdia. Nós estamos estudando, Senhor, uma doutrina tão importante para a nossa vida, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, de nós para com o Espírito e do Espírito para conosco. Senhor, nos ajude, Senhor, a valorizar a Tua presença, nos ajude a crer em Ti todos os dias. Nós sabemos, Pai, que mesmo já tendo recebido a salvação, nós teremos todos os dias desafios, teremos que dizer não ao pecado, não à carne, e teremos, Pai, o desafio de levar a Cristo às pessoas.